os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Estaremos dando continuidade às exposições neste Evangelho. Marcos, capítulo 10, do verso de número 35 até o verso de número 45. Marcos 10, 35 a 45, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será isso que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, neste momento, ó Pai, eu quero te rogar mais uma vez que o Senhor se agrade de me usar na exposição da Tua Palavra. Dá-me temor, um temor somente a Ti. Dá-me graça, vigor, intrepidez para anunciar, Senhor, a Tua Palavra sem qualquer tipo de impedimento. Que a Tua Palavra seja exposta, Senhor, com clareza. Usa-me, Senhor, poderosamente. Que eu seja um instrumento Teu, que eu seja a boca Tua na pregação da Tua Palavra. Que o Teu nome seja glorificado através da pregação da Tua Palavra, Senhor. Que cada um daqueles que aqui estão possam ouvir atentamente a Tua Palavra. Que não sejam ouvintes negligentes, mas que escutem, Senhor, com atenção. Ó Deus, edifica a Tua igreja, exorta o Teu povo. Também, Senhor, salva o perdido. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Nós vimos, meus irmãos, na última exposição que nós fizemos, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo anunciando pela terceira vez a sua obra ou aquilo que ele deveria necessariamente experimentar. Nós vimos o Senhor Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos que era necessário que ele padecesse. Ele vai pré-anunciar a sua morte. Nós vimos que ele, diferentemente das outras duas vezes que ele havia anunciado ou pré-anunciado a sua morte, nós vimos que ele apresenta esta realidade da sua morte de modo bem mais detalhado. E nós sabemos que, à medida que o Evangelho de Marcos vai caminhando, nós passamos a perceber que cada vez mais o Senhor Jesus Cristo está chegando ao dia da sua morte e cada vez mais ele vai deixando mais claro como essas coisas acontecerão. Ele não deixa os seus discípulos
na ignorância, não. Ele vai, então, os alertar. E estas coisas deverão acontecer. E nós vimos como o Senhor Jesus Cristo pré-anuncia o que haveria de acontecer com ele, com detalhes. Nós observamos, inclusive, observando mais à frente, comparando com o que o Senhor Jesus Cristo nos diz no versículo de número 33, e nós vimos que cada um destes momentos da sua humilhação realmente aconteceram. Mas nós vimos que não somente aquilo que diz respeito à sua humilhação, à sua morte sangrenta na cruz, nós vimos que ele também vai falar sobre a sua glória na ressurreição. Não somente apresentando-nos a sua humilhação, mas a sua exaltação. E nós vimos que se trata também, naquela ocasião, um convite a todos nós que somos seus discípulos, que seguimos após ele, a seguirmos os seus passos para que possamos ser glorificados com Cristo. Nós padecemos também com Cristo. Então Cristo, ele vai anunciar tais coisas. E como é maravilhoso nós sabermos que Cristo, ele estava convicto que ele deveria fazer isso. Os discípulos olham para aquilo e pensam como este homem pode estar tão certo, caminhando para a sua morte, mas ele não volta atrás. Ele desejava morrer por pecadores indignos como nós. Graças a Deus por Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Mas é interessante, meus irmãos, que imediatamente depois de o Senhor Jesus Cristo ter dito coisas tão gloriosas acerca da sua morte, bem como da sua ressurreição, acontece algo, mais uma vez, triste na vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Porque o versículo número 35 que nós lemos, nós encontraremos mais uma vez estes homens pensando em algumas coisas certas, mas também apresentando propósitos e desejos que são estranhos. Não somente aquela ocasião, que não era uma ocasião oportuna para pensar em tais coisas, inclusive, mas também com pensamentos e desejos de serem maiores do que os outros, de assumir posições de grandeza no meio dos outros, preocupados muito mais com os seus próprios interesses e com a sua posição. E é exatamente isso que nós encontraremos, meus irmãos, neste texto. Esta realidade, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo vai exortá-los. E não somente eles, ele vai exortar a igreja do Senhor Jesus Cristo nos nossos dias. Ele vai, através da sua palavra, exortar a congregação presbiteriana Boas Novas. A palavra do Senhor Jesus Cristo não é uma palavra somente para aqueles dias. Nós devemos sempre nos recordar que a palavra do Senhor é para nós hoje. E olharemos então aqui para o que a palavra do nosso Senhor nos diz. O versículo 35 nos dirá que então se aproximaram dele. Se aproximaram de quem? Se aproximaram do Senhor Jesus Cristo, dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu. São aqui discípulos do Senhor Jesus Cristo, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. É interessante, né? Eles chegam a Cristo e dizem assim, olha, nós queremos que o Senhor nos conceda aquilo que nós vamos pedir para o Senhor agora. E é interessante, né? É como algumas vezes, eu acho que eu já fiz isso quando criança e as crianças fazem com frequência, né? Olha, pai, eu quero que o Senhor diga que vai me dar aquilo que eu vou pedir. O Senhor me diz o que é que... O Senhor vai me dar aquilo que eu vou pedir? Aí quer que o pai afirme, né, antes, né? Assim, não, eu vou dar para você o que é que vai pedir. E então ele vai dizer, né, o que ele deseja. Não, mas o Senhor disse que ia me dar, né? Depois eles até podem cobrar, né, dessa forma. Aí geralmente fazem isso quando estão inseguros, né, de que o pai realmente vai dar aquilo. Então, para se assegurar de que receberão, vão dizer, olha, pai, prometa que vai me dar, tá certo, então eu vou dizer o que é que eu desejo. E os discípulos agiram exatamente assim com o Senhor Jesus Cristo, como se fossem crianças, né? Ao conversar com o Senhor, e eles querem apresentar o que é realmente o seu desejo naquela ocasião. E nós olhamos para isto e então identificamos que há um real desejo neles e que eles querem pedir ao seu Senhor, ao seu Mestre,
Mas qual o desejo deles? O que eles desejam tanto receber do seu Mestre, o Senhor Jesus Cristo? O versículo 6 nos dirá que o Senhor Jesus Cristo escuta aquilo e diz o seguinte: e lhes perguntou, que quereis que vos faça? Veja que o Senhor Jesus Cristo ele não se compromete, né? Ele vai dizer assim, eu prometo. Não. Ele não fez como Herodes fez com a menina que estava querendo algo, diz assim, olha, e ele promete, não, eu te dou tudo o que você quiser. Né? Ela diz, então, eu quero a cabeça de João Batista. Ele se comprometeu gravemente. Não, Cristo ele não se precipita nisto. Cristo, ele para, observa e então ele imediatamente pergunta a eles, que quereis que eu vos faça? Ele consulta, ele quer saber, ele quer que os seus discípulos, aqueles discípulos abram o seu coração e falem expressamente do seu desejo. E exatamente isto eles fazem, meus irmãos, e sem qualquer tipo de rodeio. Eles não ficam com muita conversa, não. Eles vão direto ao ponto. Olha, Senhor, o que é que nós queremos? Versículo 37 nos diz. Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Interessante isto, né? Porque o que nós percebemos aqui é que estes homens, eles estavam com a teologia até correta. Eles ouviram o Senhor Jesus Cristo falar sobre a sua glória. Eles ouviram o Senhor Jesus Cristo falar sobre a sua ressurreição. Eles ouviram o Senhor falar sobre o momento em que ele será exaltado em glória. E então esta pergunta nos faz entender isto, eles sabem desta realidade. Eles sugerem isto aqui nesta ocasião. Então percebam que eles têm uma teologia correta, eles ouviram o seu Senhor falar com frequência acerca de tais coisas. E como é importante, né, que nós percebamos isto, e isto é algo que nós devemos entender realmente. Eles sabiam da glória do Senhor Jesus Cristo e nós somos aqueles que devemos também, igualmente a eles, saber que o Senhor Jesus Cristo ele não somente foi glorificado, mas ele está glorificado e exaltado em nossos dias. Ele se humilhou, mas exaltado em glória ele está agora. Ele não está mais no corpo da sua humilhação, mas exaltado, ele reina sobre tudo e sobre todos. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo e nós devemos, igualmente a eles, compreender esta realidade de algo que já foi realmente consumado. Eles estavam aqui olhando para frente, para uma realidade que realmente aconteceria e aconteceu, e eles tinham uma convicção acerca disto. Mas, meus irmãos, onde está o problema aqui no desejo deles? Meus irmãos, eles estavam desejando, naquele momento, posição de grandeza. Eles estavam querendo ser considerados como pessoas importantes. Eles estavam querendo estar em posições de grande admiração, de grandeza. Eles estavam interessados em grandeza, em proeminência. Isto era o que eles desejavam naquela ocasião. Eles desejavam ser como que ministros assentados uma direita ou outra esquerda, assim diante de todos os homens. Como o próprio Cristo, né? Exaltado sobre todos os homens. Era isto que eles estavam nutrindo. E vejam como isso é algo que sugere e fala um pouco sobre a realidade do coração desses homens. Eles haviam acabado de ouvir o Senhor Jesus Cristo falar sobre a sua morte e eles estão preocupados com os seus próprios interesses. É estranho demais você ouvir sobre a cruz de Cristo, sobre a sua exaltação e você começar então a se preocupar com você, com posições de proeminência no meio sobre os outros. E era isto que eles queriam. O coração deles parece que estava tomado por algum tipo de vaidade neste sentido. E então eles queriam assumir posições de destaque. Isso é algo, meus irmãos, que nós pensamos, olhamos para eles e poderíamos pensar assim, mas que coisa, né? Como é que eles podem desejar isto?
Mas, meus irmãos, isso é algo que é conosco também que acontece. Quem é que geralmente diz assim, olha, eu quero assumir a menor posição, assim, eu quero ficar ali, ó, sem ninguém me ver. Eu não quero ser visto por ninguém, não. Não, eu não tenho interesse em posições de proeminência e de ser visto por ninguém. A realidade é que nosso coração ele é muito mais inclinado a que sejamos vistos e que assumamos posições de destaque diante dos olhos dos outros. Isto é o que nós muitas vezes queremos. Isto é o que você vê muitas pessoas se entregando, matando e morrendo para alcançar tais posições. Você encontra esta realidade, lamentavelmente, em muitos contextos de seminário, igreja e pastores, que fazem de tudo, para tentar ser considerados como os mais importantes, assumindo posições de proeminência sobre os outros. Discussões as mais diversas, falando mal do outro para dar uma rasteira no outro. Falso testemunho não, porque ele quer assumir de alguma forma uma posição de destaque. Mentiras, fraudes, são muitas as coisas que acontecem neste sentido. Eu quero ser o pastor da primeira igreja, porque é a maior igreja, a igreja que tem não sei quantos membros. Eles não são aqueles... Isso acontece muito no seminário, né? Alguns pastores até falam assim, eu espero que você seja o pastor da primeira igreja. Da primeira igreja que aparecer para você pastorear. Não a primeira igreja no sentido que você vai assumir a maior igreja, né? Que esse seja o seu desejo. Né? É assim que vem aprendendo algumas coisas no seminário. Quer ir para uma igrejona e, nossa, eu vou assumir tal igreja e todo mundo vai ver que é um pastor de lá, é o pastor fulano de tal. Meu irmão, é pastor daquela igreja. Impressionante. Mas a realidade é que isto é algo que... É algo, meus irmãos, que nós somos realmente inclinados a desejar. Isto em várias áreas da nossa vida. Na igreja, no trabalho, na sociedade, onde quer que estejamos inseridos, muitas vezes o nosso coração enganoso quer fazer com que desejemos assumir posições de proeminência e, na maioria das vezes, é para que sejamos vistos pelos outros. Para que as pessoas digam assim, nossa, que homem importante. Nossa, que mulher mais importante. Na maioria das vezes nós não estamos interessados e visando a glória do Senhor em tais coisas. Porque muitos são colocados em papéis e posições de proeminência. Mas não é para que eles sejam considerados como as pessoas mais gloriosas, mais maravilhosas, excepcionais, extraordinárias, super homens e super mulheres. Não, este não é o propósito. É para que o Senhor seja glorificado nisto. Este deve ser o propósito de todos aqueles que estão envolvidos no mundo em qualquer questão que nós nos envolvamos. Aqui, eles estavam interessados nisto. Eles queriam reinar ali com Cristo. E nós sabemos, né, que aqueles que foram salvos por Cristo reinam com Cristo. Nós teremos realmente posições de lugares maravilhosos, poderíamos dizer assim, de proeminência, mas o desejo deles aqui é realmente pecaminoso. Mateus vai falar que tinha a mãe deles envolvida nisso, né, também. Ela queria, de alguma forma, fazer com que eles assumissem um papel de preeminência. Olha, eu quero te rogar que meus filhos estejam aí, assentados, um à tua direita e outro à tua esquerda. Isto é algo, meus irmãos, que nós devemos lutar para que o nosso coração não seja tomado por esse desejo. Lutar para que o nosso coração não seja tomado por esta vaidade, porque isso é pecaminoso. Isto leva muitos homens à ruína. Quantos caíram no desejo de serem grandes homens, o coração deles foi tomado por isto. E eles abandonaram a Cristo, abandonaram o seu Senhor, abandonaram famílias, se envolveram em grandes pecados e trazem muitas vezes grandes males, não somente para eles, mas para a sua família, maculam ou envergonham o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidemos, porque nós, como discípulos de Cristo, podemos ter o mesmo coração que estes homens aqui nesta ocasião. Não pensemos
que nós estamos isentos de que isso nunca vai acontecer conosco. Isso é algo muito fácil de acontecer se nós não guardarmos o nosso coração. Mas é interessante, então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor ainda, aqui no versículo 38, e a palavra do Senhor, Cristo vai nos dizer o seguinte: mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Veja, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: vocês estão falando coisa que vocês não sabem, vocês estão falando bobagem. Será que vocês realmente podem beber o cálice que eu bebo? Será que vocês realmente podem receber o batismo com que sou batizado? E aqui, meus irmãos, o que ele está querendo dizer com estas duas perguntas, né? Ele está falando aqui sobre a sua morte. Ele estava falando aqui sobre aquilo que ele haveria de experimentar. Eu passarei por isto. Será que vocês podem suportar o que eu passarei? E alguns comentaristas até dirão o seguinte, que quando ele vai falar sobre beber o cálice que ele bebe, ele está fazendo a referência à sua morte no sentido ativo da coisa. E quando ele vai falar sobre o batismo que ele receberia, ele está falando sobre o seu papel ativo, a sua morte passiva, na verdade. Quando nós falamos sobre a morte no sentido ativo de Cristo, é quando Cristo, então, ele vai positivamente cumprir a lei de Deus, não é? Sujeitando-se a ela. E ele vai cumprir perfeitamente a lei de Deus. Quando falamos sobre a sua morte passiva, é o Senhor Jesus Cristo, então, experimentando e sofrendo, então, no nosso lugar, recebendo sobre ele o juízo de Deus, em nosso lugar. Ele cumpre ativamente, deliberadamente desejando fazer na sua morte ativa e passiva, sujeitando-se a toda a lei de Deus e a sua vontade, e então morrendo ali. Então, quando ele aponta para esta realidade do cálice, por exemplo, era o cálice da ira de Deus. É quando a ira de Deus haveria de cair sobre ele, como caiu sobre ele, como veremos mais à frente, em Marcos capítulo de número 15. Quando a ira de Deus, que deveria cair sobre pecadores como eu e você, caiu sobre Cristo. Ali está a ira do Senhor, sendo aplacada no seu próprio Filho. Como em outros momentos até falei aqui já, quando nós olhamos para a questão de Cristo como a propiciação pelos nossos pecados, nos recordamos logo da tampa do propiciatório no Antigo Testamento, onde o sangue era aspergido e a ira de Deus era aplacada ali. Os homens que pecavam contra o Senhor não recebiam sobre si a ira de Deus, porque caía sobre a tampa do propiciatório. O sangue estava aspergido ali. Aquilo ali apontava para Cristo. Para o Cristo que realmente recebeu sobre si o cálice da ira de Deus, que deveria realmente cair sobre nós. Por essa razão ele vai clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Este é o clamor angustiante daquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando ele fala sobre isto, ele está dizendo assim: será que vocês podem receber isto, o cálice que eu beberei, e receber então o batismo com que eu sou batizado? Será que vocês conseguem realmente experimentar tal coisa? Ele pergunta isto a eles. E é interessante, meus irmãos, a resposta deles. Ele vai dizer no versículo de número 39, disseram-lhe: podemos. Olha só, eles estavam realmente... Isso mostra, em certo sentido, certa fidelidade deles e compromisso com Cristo, né? Não, nós podemos sim, nós encararemos tal coisa, mas parece que eles não estavam tão certos da dimensão disto. Eles não estavam tão certos de quão pesado era aquilo. Então Cristo vai dizer para eles: tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Vocês vão passar por isso. E realmente, meus irmãos,
Parece que o Senhor Jesus Cristo estava profetizando aquilo que haveria de acontecer com eles. Porque o que acontece? Nós sabemos que Tiago ele foi martirizado. Ele foi morto pelo Evangelho de Cristo. Ele foi morto por dedicar-se à obra do Senhor Jesus Cristo. Ele padeceu por Cristo. E sabemos que João também, mais para frente, preso na ilha de Pátimos, aquele homem estava exilado por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estes homens, então, experimentaram em certa medida os sofrimentos que Cristo experimentara. E como já falamos então, meus irmãos, noutras ocasiões, esta realmente é a realidade de todos aqueles que são chamados à fé em Cristo e a caminhar com Cristo. Não somos chamados, meus irmãos, a uma vida de comodismo, de tranquilidade. Parece que nada acontecerá e que nós não sofreremos nesta vida. A realidade é que uma vez que firmamos um compromisso com Cristo e nos tornamos seus discípulos, nós enfrentaremos muitas questões nesta vida. Muitas dificuldades reais. O mundo se voltará contra nós. Satanás se voltará contra nós. Satanás não se agrada dos crentes, não. Você pensa que Satanás se agrada conosco? O que ele mais deseja é nos destruir. O que mais deseja é nos conduzir ao pecado. O que ele mais deseja é realmente nos fazer, nos tornarmos miseráveis nas suas mãos. O mundo também não nos ama. O mundo odiou a Cristo, não nos odiará. Esta é a realidade. Por essa razão, muitos sofrem, não somente com perseguições na mente, psicológicas, como falamos, mas sofrem com problemas e perseguições no próprio corpo, perdendo até a sua própria vida em tantos lugares por aí. Mas fazem isso por amor a Cristo. Eles são aqueles que dirão, como Paulo, que se considerava, ao estar preso, um prisioneiro de Cristo por causa do seu Evangelho. Mas sofrem, meus irmãos, ainda que de alguma forma se alegrem por serem considerados dignos de sofrer por Cristo. Certamente há muitas angústias, certamente há muita dor. Pais perdendo filhos, filhos perdendo seus pais, por causa de pessoas malignas que se voltam contra aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo sofrera da forma que sofreu, por que nós não sofreríamos? Nós não somos melhores do que Cristo. Nós não somos melhores do que o nosso Senhor. Ele mesmo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nós teremos muitas aflições, sofrimentos reais. Mas como falei na última exposição, nós seremos como aqueles que, ainda que realidades como estas estejam diante dos nossos olhos, nós caminharemos resolutos, firmes em frente, como o nosso Senhor Jesus Cristo caminhou. Porque ainda que soframos, não há caminho melhor do que aquele que nós estamos trilhando junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo pode sugerir caminhos e lugares e coisas mais proveitosas e aparentemente, pode até parecer, são até tentadoras em muitas ocasiões. Mas não há alegria maior do que sofrer por Cristo e para a glória de Cristo pelo Evangelho dele. Você pode estar certo disto. E a recompensa, no final, como já falamos em outra ocasião, não se compara a recompensa alguma que você pode desfrutar e experimentar nesta vida. Nos aguarda a glória celestial, onde habitaremos com nosso Senhor. Mas como foi dito em outra ocasião também, para que desfrutemos disto, nós passaremos por muitas e muitas dificuldades ainda nesta vida. Sejam dificuldades provocadas por pessoas externas a nós, mas muitas vezes pelo nosso próprio coração. Nós muitas vezes nos precipitamos em problemas reais
e trazem angústias reais para a nossa vida, para a Igreja de Cristo e tudo mais. Mas o ponto é, o Senhor Jesus Cristo disse, vocês sim, vocês experimentarão estas coisas, vocês vão passar, por isto vocês beberão o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Isto sim. Mas ele vai dizer, verso de número 40, quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ele vai dizer, olha, vocês estão me pedindo isso aqui, eu não posso fazer isso por vocês. Esta função ou este lugar fora decretado por Deus desde antes dos tempos eternos. Não sou eu que vou decidir isto aqui. Eu não posso fazer isto. O que eu sei quanto ao que vocês experimentarão é que vocês sofrerão comigo. Vocês seguirão o caminho da cruz comigo. Então percebam que aqui, então, nesta ocasião, talvez eles tenham ouvido aquilo e, puxa vida, talvez as expectativas dele, como as expectativas de muitas crianças, muitas vezes, foi frustrada ali. Acabou. Eita, achei que ele ia me dar algo, mas não veio me dar. Achei que eu ia alcançar isto, mas na realidade, o Senhor não me garantiu isto. Ele me garantiu sofrer pela sua própria causa. Mas então, o que é que o texto diz? O versículo 41 nos diz, ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Veja o que aconteceu. O desejo destes homens, o seu desejo egoísta, o desejo de proeminência, o desejo de ser considerado como pessoas importantes sobre os outros, mexeu com o coração dos outros. E você talvez olhe para isto e pense, olha só, eles ficaram indignados com isto. Porque eles olharam para aquilo e pensaram, que coisa errada, rapaz. Como é que podem eles desejar isso? Eles querem papel de proeminência, ser visto pelos outros, serem mais importantes do que o próximo. Como pode? Que tipo de coisa errada é essa? Mas parece, meus irmãos, que não é esta a realidade. O que parece é que, e os estudiosos vão nos conduzir neste sentido, é que eles desejavam igualmente a mesma coisa. Eles desejavam os papéis de proeminência, olharam para aquilo e pensaram, como é que eles podem desejar isto antes da gente? Como é que eles podem, então, pedir isto para assumir algo que gostaríamos de assumir antes de qualquer pessoa assumir? É como se algo dessa natureza estivesse acontecendo. Eles ficaram realmente chateados com aquilo que estava acontecendo ali. E isto, meus irmãos, pode acontecer muitas vezes com a gente, viu? Porque se tem uma coisa que nós somos muito inclinados a fazer, é muito fácil. Nós olharmos para o próximo, acusarmos o próximo do seu próprio pecado, quando muitas vezes é a nossa própria realidade. Quando nós apontamos assim e pensamos, olha, se a pessoa faz isso, aquilo, outro, não sei o quê, como é que essa pessoa pode desejar tais coisas? Como é que ele pode buscar essas coisas nesta vida? Mas você nutre os mesmos desejos, você nutre as mesmas coisas e você acaba agindo na realidade como um grande hipócrita. Então você vai acusar o pecado do próximo, mas não está olhando para o argueiro que está no seu próprio olho. Então você olha assim para a pessoa e acusa, mas você deveria olhar para você mesmo e então reconhecer que você é tão miserável quanto ele. E que você deseja as mesmas coisas que esta pessoa deseja. E isto acontece, meus irmãos, com muita frequência. Nós somos muitas vezes muito lentos e indispostos a olhar para nós e realmente fazermos uma avaliação sincera sobre nós. A vasculharmos o nosso coração, a testarmos e examinarmos os nossos desejos, se são verdadeiramente bíblicos, se são propósitos, desejos corretos. E na maioria das vezes que nós fazemos isto, nós identificaremos, meus irmãos, que na maioria das vezes os nossos desejos não são tão bons assim. As nossas intenções nem sempre são as intenções corretas, muitas vezes, eu poderia dizer assim, sempre. Até as nossas melhores intenções estão
cheias de corrupção e pecado. Esta é a realidade. Então, ao invés de olharmos para o próximo e apontarmos simplesmente o seu pecado, devemos apontar para o nosso próprio pecado e procurar tratar o nosso próprio coração. Estou dizendo que isso impede você de ajudar o seu irmão e exortá-lo de alguma coisa, dizer, olha, isso não é certo, o que você está desejando fazer é algo que é contrário à Escritura Sagrada, exortando-o com amor, não precisa necessariamente apontar o dedo, mas você deve reconhecer a sua miséria também, né? Para que não sejamos como aqueles falsos mestres dos dias de Cristo, os hipócritas, né? Que, olha, vocês fazem isso, vocês pecam, e eles eram tão miseráveis, existia só pecado, corrupção e rapina no coração daqueles homens. Somente isto. E o Senhor não se agrada da hipocrisia. Faremos bem se nós tratarmos também do nosso próprio coração e dos nossos pecados diante do Senhor. Mas o texto nos diz, eles ficaram indignados, não ficaram satisfeitos com aquilo não. O que acontece? O Senhor Jesus Cristo sempre vai procurar tratar os seus discípulos pacientemente. E é interessante aqui o que ele vai fazer, porque a palavra do nosso Senhor nos diz, no versículo 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Então veja, ele vai se utilizar da posição de muitas pessoas que exerciam autoridade naqueles dias. E o que é que essas pessoas que exerciam autoridade naqueles dias desejavam? Eles eram pessoas que eram verdadeiros ditadores, que queriam assumir posições de proeminência e então ter as pessoas ao seu serviço e mandando fazer, faz isso, faz aquilo, e eles eram autoridade que estavam como que para serem servidos simplesmente e mandar fazer algo por eles e para eles, não é? E então ele vai se utilizar disso. Olha, é assim que estes homens agem. Eles são verdadeiros egoístas, tiranos, eles são homens que não estão preocupados em, de alguma forma, servir o próximo, mas em somente serem servidos. Por essa razão, eles possuem e assumem posição de proeminência. Isso é assim, ele vai dizer, com os homens daqueles dias, né? Ele vai dizer, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, tendo sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais, exercem autoridade. Aí então entra uma adversativa, né? Mas entre vós não é assim. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Vejam que perspectiva distinta de assumir o primeiro lugar. Ele vai dizer, não é tentando assumir os lugares de proeminência. Ele vai dizer, é servindo. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o mundo, para a realidade fora da igreja e dentro da igreja, nós lamentamos muito. Porque o que os homens realmente querem é ser servidos. O que muitos líderes religiosos fazem por aí? As pessoas são escravos deles, muitas vezes. Escravos. Eles não estão dispostos a servir, a ajudar, a se aproximar, a conversar, a aconselhar, a tratar, a se sentar, a comer junto. Não, eles querem simplesmente serem servidos. É tudo em torno deles, é tudo girando ao redor deles. Eles querem louvor. Isto são os homens ímpios e até mesmo aqueles que se dizem cristãos por aí. Muitos pastores que andam como se fossem maiores do que Cristo. Ninguém chega perto deles, não. Ele sai, entra num carro, desaparece, segurança do lado dele e não deixa chegar perto de mim não, esses miseráveis aqui do meu lado. Isso é a realidade em muitos contextos. De pessoas que desejam ser honrados simplesmente. E começam a manipular a igreja para que a igreja entenda que isto é o que deve acontecer. Eles devem simplesmente serem servidos e honrados e acabou-se.
E até lança algumas proposições, semelhante mais ou menos a que eu vou dizer agora, isso em uma igreja em Jardim São Paulo, no bairro que eu morava em Recife. Certo apóstolo, mentiroso, e nem existe apóstolo hoje, né? Ele é mentiroso. Ele disse certa vez o seguinte: a unção que você honra é a unção que você prospera. O que é que ele quer dizer, né? A unção que você honra, ele vai dizer que ele é um homem ungido e cheio de unção. Ele vai dizer, a unção que você honra, então você vai honrar a unção deste homem, você vai prosperar em proporção ao tamanho da unção deste homem. Vocês devem então me honrar. E eles falavam o tempo inteiro sobre honra. Era honra, honra, honra. E é interessante, a Escritura nos chama a honrar os servos do Senhor, os ministros, os nossos pais, enfim, tudo nesse sentido, né? Mas eles falavam sobre honra e era um negócio impressionante. E o que aconteceu? Eles falavam certa vez assim, não, mas ele não é culpado disso não, o pastor dessa igreja. Aí eu falava assim, né? Ele é culpado sim. Eu falava isso para amigos meus, porque vários amigos meus eram dessa igreja, né? Foi um período de grandes controvérsias. Ele fez assim, certo dia esse pastor viajou para um congresso, era bispo na verdade, né? Aí ele voltou deste congresso e foram buscar ele com cartazes, muita coisa, gritaria, meu pai, honra, não sei o que lá, e pegaram ele, carregaram ele, botaram na limusine, aí saiu na limusine, o pessoal dirigindo para ele, carregando e botando tapete, não sei o que. Você olha assim, rapaz, que confusão é essa? O pessoal realmente confundindo, e vejam como isso, fruto de manipulação, de malícia, de perversidade de homens que querem ser vistos como figuras que assumem um papel tão grandioso que parece que são intocáveis. Homens que dizem assim, olha, não toque no ungido do Senhor. Não venha me contrariar. Faça a minha vontade. O que eu estou dizendo é o que você deve fazer e acabou-se. E manipulam muitas pessoas que não averiguam e estudam a Escritura e eles acabam assumindo esse tipo de postura e criam uma barreira imensa. Eles não conseguem ser contrariados, não. Eles estão acima da Escritura e se você, então, vir me contrariar, eles dizem, aqueles que vão de encontro a nós são Judas. E eles até abreviavam, eles falavam Ju. Esses são Ju. E falavam isso assim alto. Aqueles que não concordavam com tais coisas e até saíam de tais igrejas. Homens que estão preocupados com seus próprios interesses, homens que não estão preocupados com a igreja de Cristo, homens que querem simplesmente assumir papel de proeminência, ser visto pelos outros, serem honrados e não estão dispostos a servir. Eles estão interessados em encher o próprio bolso deles e em serem louvados. Você já viu alguma igreja assim? Eu cansei de ver. E é o que mais tem por aí, infelizmente. Mas qual a lógica, qual o princípio que o Senhor Jesus Cristo vai ensinar? Ele vai dizer, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Como alguém já disse, meus irmãos, aquele que não serve, não serve. Aquele que não serve para servir o próximo, não serve. Nós fomos realmente chamados pelo Senhor para o serviço, não para sermos servidos. E é interessante que Cristo vai usar Ele mesmo como padrão. Ele vai dizer, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir. Notem então aqui que o padrão para uma vida de serviço é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá o exemplo perfeito para isto e nós então somos chamados a servir a todos. Então nós poderíamos pensar em algumas categorias, né? Nós poderíamos pensar naqueles que estão envolvidos com a igreja, os oficiais. Nós poderíamos pensar naqueles que estão envolvidos com a igreja como irmãos na igreja de Cristo. Nós podemos pensar no contexto da família entre pai e mãe, esposo e esposa. Aqueles que foram chamados para a igreja de Cristo e são ordenados como oficiais na igreja do Senhor Jesus Cristo, presbíteros, pastores, diáconos, são aqueles que são chamados verdadeiramente a servir. O pastor, ele é chamado a servir a igreja.
não para ser servido, como esses homens buscam fazer por aí. O pastor é aquele que deve e é chamado, é pago, é chamado pelo Senhor, chamado por uma igreja local, para que ele possa integralmente se dedicar ao serviço à igreja do Senhor Jesus Cristo, orando por ela, trabalhando em favor da igreja de Cristo, para a glória de Cristo, estudando, tendo em vista a edificação da igreja, ensinando, instruindo, exortando, acompanhando, visitando, sentando, conversando, comendo junto. Em tudo o que nós fomos chamados para fazer, meus irmãos, foi para servir. Não fomos chamados para ficarmos aqui e termos um relacionamento com as pessoas simplesmente de púlpito. É o pastor do púlpito, não é o pastor que não tem envolvimento com a igreja e com as questões dos irmãos e a vida e tudo. Não. Paulo vai dizer, a Escritura nos dirá em Atos capítulo 20 e 20, Paulo não era alguém dedicado simplesmente ao ministério público da palavra, mas ele era aquele que estava envolvido de casa em casa, ensinando, tratando, conversando, visitando, servindo a igreja. Então, aqueles que são chamados para isto, você jovem que pensa nisto, talvez, você deve entender que o pastor, ele é servo. E está aqui para servir mesmo. E a igreja deve entender isto também. Ah, não vou incomodar o pastor, não. Ah, não vou falar com o pastor, não. Ah, não vou... Não deve pensar isso. Está aqui para trabalhar mesmo, amigo. O pastor tá para ouvir, tá para sentar, tá para conversar, e se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser de noite, se vai ser de madrugada, entre 5 da manhã, entre 10 e meia, 11 horas da noite. Não existe momento do tipo... Peguei de 5 horas da manhã, larguei de 8, acabou. Você não venha falar comigo mais não, porque já acabou meu expediente de trabalho. Aqueles que são chamados para o ministério devem estar plenamente conscientes disto. Para servir a igreja em tempo integral, para o serviço do povo do Senhor. Não somente o pastor, os presbíteros da igreja também. Ainda que tenham outras vocações, né? Geralmente, trabalham com outras coisas, mas são chamados ao serviço à igreja de Cristo. A amar o povo de Deus, a exortar o povo de Deus, a aconselhar, a conversar, a tratar, a ouvir, a tudo isto. Os diáconos também são aqueles que realmente são destacados muito como servos, né? Serviço, diaconato, exatamente isto. Ele é aquele que vai servir a igreja, assistindo a sua igreja em suas necessidades. São aqueles que terão os olhos bem atentos a perceber as necessidades do povo do Senhor e então pegar os recursos necessários para assistir essas pessoas em suas necessidades. O nome disto é serviço. Então o líder é chamado a servir. Se o líder não serve, ele não é líder. Se o líder ele não está disposto a servir o mais simples da igreja, aquele que de alguma forma não tem nada, talvez até para oferecer a você, se ele não está disposto a isto, ele não é líder. Ele realmente não serve para isto. Mas não somente a liderança da igreja é chamada a servir a igreja. Aqueles que são membros da igreja devem se empenhar no serviço ao próximo. A ser servo realmente. Você deve estar disposto a isso. Você não deve desejar simplesmente que os outros ajudem a você, socorram você, seja em questões financeiras, materiais ou espirituais. Você deve ser alguém que deve estar disposto e pronto para ajudar o seu irmão, para servi-lo nas suas necessidades. E é importante que façamos isto. É importante que saibamos das necessidades. E como é que saberemos das necessidades? Uma coisa bacana de se saber se o irmão está enfrentando algum problema, se o irmão tem alguma necessidade, é também conversando. Então, uma coisa importante de se fazer é quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, como o corpo de Cristo, irmãos uns dos outros, sentam, conversam e perguntam sinceramente, ei, como é que você está? Como é que andam as coisas? Com interesse não de vasculhar e tentar saber, fulano está numa situação ruim, vixe, está feia, viu, a vida dele. Não, é com intenção sincera de entender e, puxa vida, será que eu posso ajudar você? Será que eu posso servir você? Como é que eu posso, de alguma forma, contribuir com isto? Meus irmãos, este é o meio que temos.
Se você não conversa com seu irmão, se você não senta para trocar algumas palavras com ele, você nunca saberá. Seu irmão está do seu lado, passando fome, e você não sabe. Está passando necessidade muito grave, uma doença, uma enfermidade, uma angústia, um problema que você não percebe se você não sentar para conversar. Se simplesmente foram só perguntas assim, gerais, né? E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Geralmente, eu até brinco aqui, né? Faço assim, rapaz, você só vivem bem. Geralmente respondem assim, como é que você tá? Tô bem. Rapaz, meu irmão, nenhum probleminha. A realidade, geralmente a gente responde essa pergunta assim, né? Mas se você sentar para conversar, talvez você vai identificar necessidades reais. Mas as pessoas geralmente respondem, dificilmente. Como é que você está? Rapaz, eu estou ruim demais, meu irmão. Olha. Dificilmente isso acontece, ainda mais quando em público. Uma coisa que eu digo, se você está disposto a servir, você deve servir. Uma recomendação prática é sente e converse com os irmãos. Procure saber as suas necessidades e se coloque à disposição disso, né? De ajudar. Uma coisa que amigas minhas têm feito lá no Nordeste, há pouco tempo começaram a fazer isto. Uma começou e eu vi que outras se envolveram com isto, para servir a mulheres grávidas, um exemplo, viu? Uma mulher que teve nenéns agora e ela pensa assim, puxa, rapaz, tanto filho e uma correria grande, eu tenho um tempo vago na minha agenda durante a semana. Aí pegou, botou no grupo da igreja, que eu estou no grupo da IPA lá ainda. O pastor Paulo disse assim, você sempre será IPA, eu estou no grupo da IPA até hoje lá. Então eles disseram assim, olha, se alguma irmã precisar de ajuda, eu estou à disposição em tal dia para ir à casa da irmã para ajudar nas necessidades, cuidar das crianças, para que ela possa, sei lá, fazer alguma coisa aí, cuidar dela, tratar alguma coisa, fazer algo. E então elas têm ido e têm tido um tempo de cuidado com a criança, além dela ser experimentada e aprender a cuidar de uma criança, né, que é importante, elas também estão servindo. Né? Então, assim, um exemplo, né, de coisa que pode acontecer. Então, isso é importante, meus irmãos. Devemos estar dispostos a servir uns aos outros. O esposo é aquele que também vai servir a sua esposa. É aquele que vai estar disposto a entregar a sua vida em serviço àquela que o Senhor confiou aos seus cuidados. Então não é alguém que vai estar trabalhando duro, ele vai estar cuidando da sua vida espiritual, ele vai estar se dedicando ao aprendizado, ao estudo, a tudo para que ele possa então servir a sua esposa. A esposa também, igualmente, se preparando, cuidando de tudo no lar para ser uma verdadeira auxiliadora servindo o seu esposo. Os filhos serão aqueles que vão percebendo a necessidade no lar e devem estar dispostos, não somente em obediência, mas também dispostos a servir os seus pais. Isso enquanto estão embaixo do seu lado, posteriormente, né, depois de saírem do seu lar, dispostos a servir também. Meus irmãos, o ponto é que todos aqueles que são servos do Senhor Jesus Cristo, que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, serão aqueles que estarão empenhados no serviço ao próximo. Se você não está disposto a servir, você deve rever a sua salvação, se você está realmente em Cristo. Porque aqueles que foram salvos por Cristo desejarão fazer isto. Estarão dispostos a servir o próximo. É interessante que nós encontramos isto na Escritura, nós encontramos esta realidade também sendo dita, por exemplo, e aqui só um texto em 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 até o verso 9. 2 aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 9, a palavra nos diz o seguinte. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E desejavam, de alguma forma, assistir os santos, servir. Eles rogavam por isto.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, como começou, assim também completa esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Desejavam ardentemente servir aos outros. Meus irmãos, o serviço é uma grande demonstração de amor ao nosso irmão, mas sobretudo a Cristo. Se nós realmente amamos a Cristo, nós estaremos dispostos a servir ao nosso próximo. Mas então, último versículo, Marcos capítulo 10, verso número 45 nos diz: Pois o próprio Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Cristo. E este título do Senhor Jesus Cristo aponta não somente para a realidade da sua divindade, Ele é Deus tal qual o Pai, mas aponta para a realidade que Ele é o Deus homem. A realidade que Ele é Senhor. Mas mesmo sendo Ele Senhor, o que foi que Ele fez? A palavra nos diz, Ele não veio para ser servido, mas para servir. E no que consistiu o seu serviço? O texto nos dirá, e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio para servir. Ele é aquele, meus irmãos, que é dito em Isaías capítulo 53, o servo sofredor. Aquele que veio para se sujeitar à lei e então morrer como um maldito. E ele foi aquele, então, que entregou a sua vida para resgate. Resgate, meus irmãos, era libertar, socorrer alguém, arrancar alguém da escravidão de outrem. E então iria lá e resgata essa pessoa, ele é o resgatador, aquele que tira o outro, então, da sua condição de escravidão. Alguém geralmente mau. Ele vai dizer então que ele é aquele que entregou a sua vida em resgate para salvar. E é interessante que ele vai dizer salvar a sua vida em resgate por muitos. E este é um texto, meus irmãos, que fala muito sobre uma doutrina tão cara, tão preciosa, mas que por muitos não é considerada como algo bom. É a realidade que o Senhor Jesus Cristo ele veio para entregar a sua vida não pelo mundo inteiro, mas pelos eleitos de Deus. Que ele veio para entregar a sua vida, para morrer no lugar daqueles que o Pai escolheu desde antes da fundação do mundo para a salvação. Fora por estes que o próprio Senhor Jesus Cristo veio morrer para salvar. O texto nos diz, ele veio para morrer por muitos. E a sua morte, meus irmãos, não foi uma morte para possibilitar a salvação das pessoas. Ele morreu para possibilitar, para dar a oportunidade para que as pessoas possam ser salvas. Não, a sua morte foi uma morte eficaz. Ele morreu e salvou aqueles por quem ele morreu. A obra do Senhor é, portanto, a obra eficaz. Aqueles por quem ele morreu foram salvos do pecado. Já não há mais condenação para tais pessoas. E nós sabemos que há muitos que vivem a sua vida e morrem longe de Cristo. E aqueles que morrem sem Cristo sofrem a condenação eterna.
Se Cristo tivesse morrido por todos os homens, todos deveriam necessariamente serem salvos. Todos deveriam necessariamente habitar na glória com Cristo, mas esta não é a realidade. E o Senhor é justo ao fazer isto. Mas Ele veio, o texto nos diz, para entregar a sua vida por muitos. Isso significa que não são poucos. Meus irmãos, é uma multidão incontável. E como nos diz o livro de Apocalipse, era uma multidão que ninguém poderia enumerar. Não era somente 144. Não, um número imenso de pessoas que foram redimidas por Cristo. De pessoas que foram eleitas por Deus e por quem Cristo, o Senhor Jesus Cristo, morreu. E meus irmãos, como é maravilhoso nós sabermos disto, que Cristo não morreu simplesmente para possibilitar, mas Ele morreu e verdadeiramente nos tirou do cativeiro das trevas. Ele morreu e Ele verdadeiramente nos tirou das mãos de Satanás. Ele verdadeiramente morreu e nos reconciliou com Deus, o Pai. Ele realmente morreu e fez expiação completa por todos os nossos pecados. Ele realmente morreu para nos livrar do juízo eterno e nos conduzir para a glória celestial. Meus irmãos, se você foi alvo da cruz de Cristo, você foi alvo do amor de Deus revelado em Cristo. E você então foi um daqueles por quem Cristo morreu. E ele não morreu por você para que então ele pudesse amar você. Cristo não foi entregue para a morte para que então você pudesse ser amado pelo Pai. O Pai amou a você, por essa razão Cristo foi entregue por você. Ele morreu na cruz maldita para que você pudesse hoje desfrutar nesta vida e no porvir das delícias em Cristo Jesus. Mas vejam que coisa interessante, o sabermos desta realidade, de que o Senhor Jesus Cristo veio entregar a sua vida em resgate por muitos, nunca foi um obstáculo para nós que somos chamados calvinistas ou reformados, para oferecermos Cristo livremente a todos. Na verdade, isto é algo que nos impulsiona, o sabermos que o Senhor Jesus Cristo tem aqueles que são os seus eleitos, e nós sabemos que esses então ouvirão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e então se renderão a Ele. Isto é o que nos encoraja e nos motiva a proclamarmos este Evangelho a todos os homens, sem distinção. Se você é alguém aqui hoje, na casa do Senhor Jesus Cristo, que não conhece o Senhor Jesus Cristo, a ocasião oportuna que você tem a abraçar a Cristo é quando este Cristo é oferecido a você no Evangelho. Saiba que este Cristo, Ele é um Redentor maravilhoso e que nele você desfrutará de benefícios incontáveis. Não há nada melhor do que Cristo. Não há nada melhor do que ser encontrado por Cristo. Não há nada melhor do que servir a Cristo. Não há nada que demonstre mais o amor do Pai do que saber que Cristo, Ele é aquele que morreu por nós e que Ele pode salvar o pecador, o mais miserável deles. Então, corra para Cristo. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se da sua vida, do seu desejo de viver somente para você, do seu desejo de buscar os seus próprios interesses. Seja alguém, então, que vai reconhecendo a sua miséria e a sua necessidade de um Redentor, correr para o Senhor Jesus Cristo. E como sempre digo, nós que fomos salvos por Cristo, louvemos a Deus por Cristo. Porque nós não éramos merecedores deste benefício, mas Ele bondosa e graciosamente nos redimiu. Louvado seja o nosso bendito Redentor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, ajuda-nos, Pai, a
a sermos pessoas que correm para longe de serem vaidosos, de serem orgulhosos, de se preocuparem com seus próprios interesses. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos pessoas que desejam verdadeiramente servir o Senhor no serviço ao próximo, a estarmos preocupados com os interesses dos nossos irmãos, a ajudarmos, Pai. Sabemos que isto é algo que glorifica o Teu nome. Dá-nos vigor, dá-nos disposição, dá-nos recursos necessários para que possamos servir aos nossos irmãos. Louvamos-Te também por Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós, nele nós encontramos bendita salvação e Te agradecemos, Pai, porque, mesmo não merecendo, o Senhor foi gracioso para conosco em nos salvar. Pedimos-Te que o Senhor salve o perdido. Ó Deus, revela-te àqueles que não conhecem a Ti. Salva, ó Deus, aqueles que estão neste mundo longe do Senhor. É o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.